Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? A nossa fé ela é acrescentada à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, gastamos tempo com a palavra de Deus. O meu muito bem-vindo vai para você que por acaso achou esse podcast aí. Fica aí até o finalzinho que tem uma palavra muito jóia de Deus para você hoje. E o meu bem-vindo também para você que tem acompanhado, tem compartilhado, tem nos seguido, tem sido nossos companheiros de viagem nessa jornada através das páginas da Bíblia. Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 32. Vamos lá então, meditar um pouquinho sobre Jacó e a volta dele para casa. Então aqui no capítulo 32, Jacó ele se assemelha a um peregrino, em seu caminho de volta para casa, como se fosse recebido pelos anjos, porque os anjos de Deus ao longo de sua jornada, como os dois anfitriões, aparece a palavra aqui Manaim, que significa dois campos ou acampamento duplo, Havia medo em Jacó, medo motivado pela sua preocupação em como seu irmão Esaú receberia, tantos anos após ele o ter passado para trás. Mas havia também confiança e oração a Deus, mesmo em meio ao temor. Em nosso caminho, nós podemos contar com a proteção sobrenatural de Deus, proteção para nós mesmos e proteção para aqueles que são divinamente designados para estar conosco na jornada. A preparação de Jacó contra o perigo indicava seu senso de dever, de fazer o máximo sob as circunstâncias, e seu senso de erros do passado e abandono em relação ao seu irmão. Então ele envia mensageiros com presentes adiante dele, Então ele faz uma oração humilde também, que brota de uma fé real, a fé em um Deus da aliança, a fé naquele que já havia se revelado a ele, fé nas promessas feitas ao indivíduo, bem como ao povo de Deus em geral, fé fundada na experiência do passado ou dos seus antepassados, Abraão, seu avô, Isaac, o seu pai, Fé que foi misturada com obediência. Jacó diz a respeito de Deus: Ele ordenou que eu voltasse. Estou no caminho de seus mandamentos. Fé no grande propósito de Deus e seu reino. Farei a tua semente como a areia do mar. Então, durante aquele curso ali, aquela jornada, há uma crise. Jacó, ele entendeu o coração humano, entendeu que a bondade, ela faz maravilhas. Eu vou apaziguá-lo com um presente que vai antes de mim, e depois verei seu rosto. Isso deu a Esaú tempo para pensar em um estado alterado de coisas, um irmão mudado, e sua própria afeição fraterna, que não estava totalmente destruída. Entendeu que havia uma oportunidade em fazer o bem. Até os golpes repetidamente desferidos no ferro podem mudar a sua forma. Podemos aprender uma lição com Jacó para preparar o coração humano para receber o evangelho pela mesma ideia. Atos bondosos, palavras bondosas, frequentemente abrirão o caminho para um coração ficar mais propenso a receber a palavra de Deus. As experiências da vida muitas vezes nos moldam e nos conduzem ao formato desejado e projetado por Deus para nós. As provações da vida de Jacó estavam operando em meio a uma sabedoria mais profunda e amorosa, desenvolvendo a arte mais egoísta e mudando as características naturais de um personagem
longe de ser puro e simples a princípio, em algo que agora se mesclasse mais realmente com a obra da graça. Portanto, no curso da providência de Deus, podem nos fazer, se servirmos a Deus, nos ajudar a caminhar mais firmemente no caminho da fé. Nós podemos ver aqui dois focos diferentes, dois mundos diferentes, o de Esaú e o de Jacó. Se Esaú for tomado como um tipo dos reinos deste mundo que ameaçam o reino de Deus, Jacó representa o pequeno rebanho a quem foi dada a promessa da vitória e a paz, né? Ali nós vemos Peniel, o rosto de Deus, onde ele teve aquela batalha, aquela luta, né? A revelação patriarcal no seu melhor. O ponto principal, a luta pessoal do cristão com o anjo da libertação. Por meio daquela cena aqui que nós vemos nesse capítulo, leia com calma para você entender, depois escute a explanação. Jacó ele passou como por um batismo, no Val de Jaboque, para o pleno gozo da confiança em Deus. A fé de Jacó agora, ela não estava mais baseada somente na tradição dos seus pais, nem nas promessas e mandamentos apenas, nem na experiência passada apenas, mas numa união viva, pessoal e relacional com Deus. A luta ali de Jacó era um tipo de comunhão íntima que identifica espiritualmente o Filho individual de Deus com o Pai por meio do homem Cristo Jesus. O peregrino em seu caminho é o príncipe, né? Israel, tendo acesso a Deus e com os homens. Esse relato é uma grande lição sobre a oração perseverante, uma oração de fé, uma oração de importunação, de insistência, de perseverança mesmo. A oração motivada por um desejo intenso: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Abençoe a mim, abençoe a minha família, abençoe-me para que esta bênção transborde para o mundo à minha volta. Jacó era um tipo do verdadeiro príncipe de Deus, prevalecendo pelo seu povo. Ele lutou sozinho, lutou para seu próprio sofrimento e humilhação, até obter a vitória. Ele obteve a bênção como mediador, como intercessor. Embora o patriarca não tivesse permissão para saber o nome do anjo, ele próprio foi nomeado pelo anjo. Embora não possamos com toda a nossa busca encontrar a Deus pelos nossos esforços e até mesmo a revelação de Cristo, nós ainda somos conhecidos dele. Ele nos dá um nome, por esse nome sabemos que ele é nosso, que é o verdadeiro conhecimento do Salvador. Peniel, o rosto de Deus, não é o nome do próprio Deus, mas da bendita revelação de Deus. Nós sabemos onde podemos encontrá-lo. Cada um de nós podemos começar de novo a partir de nosso Peniel, onde fomos abençoados por Deus e por meio de Cristo. Prevalecemos contra as trevas, contra o desamparo de nossa própria impotência. Não devemos esquecer que essa luta foi a reconciliação entre o homem e Deus. O ato de entrega do patriarca Jacó simbolizava a vida de dependência da qual ele entrou com uma entrega muito mais completa do que antes. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Era a manhã de uma nova vida, a vida de um homem renovado, a suficiência manifestada da graça de Deus. O dia pode ter perigos, mas será um dia de libertação poderosa, bem-aventurança divina e regozijo na salvação pessoal. Um novo nome ele recebeu. Teu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel. 20 anos antes, 20 anos haviam se passado, né? 20 anos. Jacó aprendeu em Betel a conhecer o Deus como um protetor vivo e presente. Esse é um grande passo na vida espiritual.
cresça em Deus, guiando todos os eventos da vida diária. Jacó dava mais um passo em sua caminhada com Deus, embora seu treinamento ainda não houvesse sido concluído. É inegável o progresso espiritual de Jacó. A verdade geralmente é aprendida gradativamente, progressivamente, passo a passo, pouco a pouco. A descrença retorna às vezes em novas formas e sob novos pretextos. Um erro comum no início da vida cristã é pensar que a batalha termina quando a decisão de aceitar a Cristo é tomada. A alma pode ter passado da morte para a vida, mas ainda há muito a ser feito, muito a ser aprendido. Durante esses anos, Jacó mostra verdadeira fé, mas não uma confiança perfeita. Voltando para casa enriquecido e próspero, ele ouviu falar que Esaú estava próximo. Ele temia sua raiva. Nenhum ajuda o homem. A promessa de Deus é seu único refúgio. Ele poderia confiar nisso? Sua luta? Não podemos imaginar sua forma externa, mas sua essência interna é uma luta espiritual, né? E a lição daquela noite foi confiar inteiramente na promessa de Deus. Quando isso foi aprendido, a luta do espírito contra a mente dividida chegou ao fim. Essa luta pode estar acontecendo no coração de alguns ainda hoje. Um desejo de paz, mas junto a uma inquietação. Nossa oração pela paz aparentemente sem resposta, de modo que parece haver algo mais, muito provavelmente por falharmos em entregar tudo a Deus. Talvez estamos exigindo algum sinal, algum sentimento ou mudança de propósito e direção. Então, o novo nome que Jacó recebeu, não mais Jacó o enganador, ele não se chamava mais Jacó, o usurpador, o enganador, o mentiroso, não. Agora ele se chamava Israel, o príncipe de Deus, o símbolo da vitória sobre a desconfiança, a obstinação, a autoconfiança. No conhecimento da nossa pobreza está a riqueza. No conhecimento de nossa fraqueza está a força. Essa mudança não só de nome, mas de vida, que é o que essa mudança sugere, é oferecida a todos. Os meios para obter, Jacó nos ensinou, oração perseverante. Mas não oremos para impor nossa vontade a Deus, mas para que a confiança seja tão completa que nossa vontade em todas as coisas se sujeite a Ele. Fantástico, né? O encontro de Jacó com Deus ali mudou a vida dele. É isso que acontece. Aqueles que se encontram com Deus na caminhada se tornam diferentes, e isso é notado por todos à sua volta. Deus te abençoe. Eu te espero em breve no próximo episódio, Gênesis 33, para a gente continuar acompanhando as aventuras de Jacó e aprendendo muito mais da palavra de Deus. Deixo aqui o meu abraço. Tchau, tchau. Até breve.